Olá, o ensino superior está passando por uma transformação daquelas, né? E a tecnologia, claro, é o grande motor por trás de tudo. Hoje a gente vai mergulhar em três conceitos que estão bem na linha de frente dessa mudança. A nossa jornada vai ter 5 paradas. Primeiro vamos entender o que é essa nova fronteira. Depois a gente explora o potencial real disso tudo, dá uma olhada no que os dados já mostram que funciona, encara os desafios e, por fim, tenta desenhar o caminho para o futuro. Vamos nessa? Beleza? Então vamos lá. Para começar, é fundamental entender os 3 pilares que estão literalmente redesenhando a forma como se aprende. O primeiro pilar é a inteligência artificial. Pensa nela como se fosse um tutor particular para cada estudante, sabe? Criando sistemas que se adaptam ao ritmo de cada um e que ainda por cima automatizam as avaliações para dar um feedback quase que instantâneo. Em seguida, temos a gamificação. E não é só sobre transformar a aula em um joguinho. É usar os elementos dos games, tipo pontos, desafios, uma narrativa, para aumentar o engajamento e a motivação. A ideia é tornar o aprendizado um processo bem mais ativo. E fechando o nosso trio, a multimodalidade, que no fundo é sobre usar vários formatos de conteúdo juntos. Textos, vídeos, áudios, partes interativas, tudo isso misturado para atender diferentes jeitos de aprender e para reforçar aqueles tópicos mais complicados. E isso nos leva a um ponto super interessante. Um ponto onde todo esse potencial enorme esbarra em uma lacuna. Uma pergunta que ainda está no ar na pesquisa atual. E aqui está o pulo do gato. Cada um desses elementos sozinho já é muito poderoso, mas a verdadeira revolução, a mágica mesmo, parece estar na integração deles. E o mais surpreendente é que quase não se pesquisou ainda como eles funcionam juntos. O que nos leva, então, à pergunta central que guia toda essa análise. Afinal, como é que a combinação de IA, gamificação e multimodalidade impacta de verdade a motivação, o engajamento e, claro, o desempenho de quem estuda? Bom, com essa pergunta na mesa, o que será que as evidências concretas nos dizem? Vamos dar uma olhada no que já funciona. E os resultados, olha, são bem impressionantes. Em cursos da área de STEM, ou seja, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, os estudantes que estavam em ambientes gamificados mostraram um aumento no desempenho que é estatisticamente significativo. Não é pouca coisa. A diferença de desempenho fica muito clara aqui. Quando a gente compara com os métodos de ensino mais tradicionais, os ambientes gamificados dão um salto de performance nítido, real, o que confirma o impacto positivo deles. Mas não é só a gamificação, entende? O poder está na integração. A multimodalidade ajuda a entender e a reter o conteúdo. A IA funciona como um acelerador, personalizando a experiência e dando aquele feedback automático que a gente sabe que está ligado a uma maior satisfação de quem aprende. Ok, a promessa é ótima, mas como isso funciona no mundo real? Agora a gente vai encarar a realidade da implementação, com os desafios e, claro, as boas práticas para superá-los. É claro que a implementação tem os seus dois lados. Existem barreiras bem reais, infraestrutura que não dá conta, a necessidade gigante de treinar os professores, os custos iniciais que são altos e, claro, as preocupações éticas com os dados. Mas para cada um desses obstáculos já existem boas práticas. Um planejamento que coloca o estudante no centro de tudo, feedback constante, o uso de narrativas e, principalmente, um compromisso com a transparência e o acesso para todo mundo. Então, o ponto principal é que existe sim uma espécie de roteiro para o sucesso. Adotar um design focado no aluno, oferecer feedback constante, automatizado, usar narrativas para dar sentido às coisas e, o que é fundamental, garantir ética, transparência e acesso igualitário. Certo. Com tudo isso na mesa, o que isso significa para o futuro? Vamos amarrar todas as pontas e olhar para o caminho que está se abrindo à nossa frente. A conclusão principal da pesquisa é bem clara e poderosa. A integração desses 3 elementos é altamente promissora e tem, sim, o potencial de superar os métodos tradicionais em muitos contextos. No entanto, e esse é um no entanto muito importante, o sucesso não vem só da tecnologia. Ele depende, e muito, da infraestrutura, da capacitação dos professores e de um foco rigoroso em ética e inclusão. O fator humano é a peça-chave. E isso nos deixa com uma reflexão final. A tecnologia é promissora, não há dúvida. Mas a pergunta que fica no ar é: será que estamos prontos para construir esse futuro de uma forma que seja ética e inclusiva para todos? A resposta a essa pergunta vai definir a próxima era da educação.